Olá! Tá começando o 167º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, que bom que não tem ansiedade de saber o que vai acontecer essa semana, que é nada, né? O convite já saiu, pelo menos isso. Vai ser uma semana bem devagar. Estava nas últimas semanas, será que hoje tem beta, será que não tem? Aí virou beta toda semana, beleza. Aí virou, será que vai ter convite? Não tem? Convite saiu semana passada, então essa semana é pra descansar. Pois é uma semana de folga e de ansiedade pra quem quer muito um iPhone novo, né? Exato, a Apple publicou, sei lá, ela convidou as pessoas que vão lá pro evento, vai ser no dia 9 de setembro, então tá bem pertinho, o pessoal pode reservar aí a terça à tarde pra fazer isso. Acho que a gente grava na terça-feira, não faz sentido a gente gravar ou na terça ou na quarta, a gente vê como é que vai ser os horários, né? Gravar na segunda vai ser meio besta, então a gente sai na semana que vem. Com certeza. Mas a gente vê a melhor forma de fazer isso. E, bom, é o All Dropping, brincadeirinha com Jaw Dropping, e também que eles vão lançar vão postar, vão drop que eu achei ok. Tá com expectativa alta, média, baixa. Você já sabe tudo, então tanto faz. Você não, no mundo, né? Você não vazou, acho que mais que os outros juntos, né? Acho que a essa altura todo mundo já tá sabendo quase todo o roteiro, o que esperar, principalmente dos iPhones novos, 4 modelos, iPhone Air, as novas cores, Apple Watches novos, AirPods provavelmente. Então, é mais pra ver como é que vai ser o anúncio do que, de fato, o que vai ser lançado, né? Pra ver como que a Apple vai posicionar o iPhone Air, como é que vai ser a questão dos preços, que isso a gente ainda não sabe. Então, é mais curiosidade sobre esses pontos específicos do que, tipo, o que a Apple vai lançar. Isso, a essa altura, quem ouve a fonte já sabe o que a Apple vai lançar semana que vem, né? Acho que esse ano, eu não me lembro do ano passado, retrasado, ter sido tão detalhado assim o que ia ser. A gente sempre tem uma boa ideia, a novidade principal do ano sempre vaza, mas esse ano tá bem vazadinho. Pois é, em partes por culpa minha. Pois é, não queria falar nada. Muito bem, então a gente grava no pós-evento na semana que vem. Vamos começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios, e um follow-up é justamente sobre uma das coisas que vazou nos últimos dias, que é... Bom, o rumor é que as capinhas dos iPhones vão ter suporte a você... Eles chamam de lanyard. Você colocar aquele... Não cabinho, aquela alça... Cordinha, né? Isso, a cordinha. E que vai ter um outro acessório, que é uma cordinha de corpo. Eu achava que era a cordinha de corpo do iPhone, aparentemente não. É a cordinha de corpo do humano, que é o dono do iPhone. E eu falei sobre isso semana passada. E o Gustavo Lombardi falou, né, que queria adicionar um comentário sobre esse rumor, que ele fala, por mais estranho que pareça, isso parece estar realmente na moda agora na Europa. Eu vejo muita gente usando o iPhone como uma bolsa lateral aqui na Alemanha. E ele fala, meu sentido brasileiro grita toda vez. Mas está realmente muito comum por aqui. Falou que faz sentido a Apple querer surfar essa onda e lucrar alguns dólares a mais em acessórios. Em viagem eu também já vi uma galera usando o celular pendurado assim. Realmente, no Brasil não tem como, mas lá fora tem um pessoal que usa mesmo. E me parece que esse ano a gente tá ouvindo muito vazamento sobre acessórios, né? Porque já teve rumor de que a Apple vai lançar uma bateria nova por causa do iPhone Air. Aí teve rumor de que a Apple vai lançar um bumper. Aí vazaram as capinhas de tecido que a Apple deve fazer, a Tech Woven. Aí vai ter cordinha, vai ter alça. Talvez até para equilibrar a balança, que vai ser um ano, tirando o iPhone Air, os outros são novidades bem mornas, né? Convenhamos. Então, talvez para equilibrar isso, ela lança acessórios, porque daí o pessoal se empolga com os acessórios, né? Pois é. E por coincidência, na verdade talvez não, né? Eu tava em algum lugar nesse fim de semana e tinha uma TV passando comercial. Foi ontem. E tinha uma TV passando comercial, sei lá, coisa de futebol, assim. Aí daqui a pouco apareceu um comercial de tipo, bolsa de homem, diz telefone, que era justamente isso. Era uma marca e botava uns executivos com aquela barba, assim, e normal usar um iPhone pendurado como se fosse bolsa para dar uma desmistificada, sei lá. Então, eles chamam de alça de celular. E aí tava, então, já tá... É que normalizando parece que é uma coisa errada, mas vocês entenderam, né? Já tá entrando no costume Sim. apresentar isso como opção que acho que deve pegar, aparentemente, então, né? Especialmente agora com o iPhone também apresentando uma coisa nativa da Apple disso aí, né?
pelo jeito, vem aí mesmo. E até vazou, aparentemente, nessa semana, o que seriam fotos desse acessório específico. E, pelo que eu entendi, ele tem uma parte meio magnética para ele ficar mais fechadinho quando tá usando, que tava tão fechado bonitinho, não tenho certeza. Mas seria com o mesmo tecidinho parecido com o Tech Woven, que não é mais o Fine Woven, mas em várias opções de cores, então vamos ver na rua o pessoal usando isso ainda. O que me pareceu por essa foto vazada me lembrou uma pulseira de Apple Watch, só que grandona, assim, né? Que daí provavelmente você vai passar aquelas pulseiras de nylon, provavelmente deve passada pelo corpo, e pelo que eu entendi também, vai ter um imã ali pra você ajustar, apertar ou fechar. Tem imãs, tem tecido e vai dar pra colocar na capinha, é o que a gente sabe. Exatamente, então isso deve rolar. Obrigado, Gustavo, por ter mandado esse follow-up. E uma outra coisa que aconteceu das últimas semanas pra cá, e isso é semana sim, semana não tem assunto, é que a Apple publicou não, né? Ela protocolou um novo documento frente ao Tribunal de Recursos dos Estados Unidos por conta da decisão contra ela no caso da Epic Games. Em 2021, a juíza do caso tinha dado a ordem para ela mudar a App Store, a Apple mudou mais ou menos. Em abril agora desse ano, a juíza falou, acabou a brincadeira, vai ser como eu mandei, vocês vão ter que fazer isso. E, aliás, agora vai ter que fazer esse e esse outro também, tá bom? E a Apple está na justiça falando que não tem precedentes, nem é legal a juíza do caso, numa decisão, obrigando a seguir a decisão anterior, colocar novas coisas, novos pontos para ela ter que cumprir. E ela está pedindo duas coisas. Ou o tribunal que está acima desse, né, que é o que está julgando agora o recurso, esse tribunal ele reverte essa última decisão da juíza, e aí a Apple fica só condenada a fazer o que ela tinha sido em 2021, sem as extensões dessa liminar. Ou então, a segunda alternativa que a Apple pede é, para o caso ser julgado de novo com alguém diferente, porque a Apple fala que essa juíza está com um viés contra a Apple, e isso está interferindo na opinião dela, está prejudicando, não intencionalmente, mas está prejudicando a Apple porque ela tem ali um viés contra a Apple. Lembrando que a Apple venceu, 9 das 10 ou 8 das 9 acusações da Epic Games e só uma que a Epic emplacou é isso tudo que está acontecendo em cima só dessa. Ao longo dos últimos dias a gente viu também empresas do setor de tecnologia protocolarem ou apoio ou também oposição à Apple, e teve o caso também da Casa Branca, a gente até falou sobre isso aqui recentemente, que envolveu lá uma jurisprudenciazinha que a Apple está usando. Esse caso veio depois, então ele tem que ser levado em conta para a nossa decisão, então tem que reverter a nossa decisão. Nesse documento, a Apple listou 40 outros casos envolvendo situações conceitualmente parecidas com a da Apple. Falou, tá vendo? Nesse caso aqui, deu ganho por causa disso. Nesse caso aqui, deu ganho por causa disso. Então, justiça, vamos lá, né? Então, ela não largou esse osso. Pois é, nenhuma surpresa, porque toda vez que tem alguma decisão assim, a Apple fica recorrendo até o último recurso dela, porque é o que a gente sempre comenta aqui no A Fonte. Isso abre precedentes para outras empresas, outros países, outros órgãos reguladores irem para cima da Apple, e é tudo que ela não quer nesse momento, porque ela já está sofrendo pressão de vários lugares do mundo. Acho que até foi você que escreveu, né, que a Colômbia recentemente também está querendo investigar ali essa questão da App Store. Então, é uma tendência. E a Apple vem com esse argumento, principalmente por conta ali da regra de zero comissão para compras externas, que ela defende que não tem como zerar essa tarifa, porque mesmo que o desenvolvedor não use App Store, ele está usando o iOS, está usando tecnologias da Apple, e que ela não ganharia nada com isso. Então, por isso que ela é contra. É óbvio que ela é contra porque ela quer ganhar dinheiro, mas o argumento que ela dá é que ela é contra porque ela tá ali tendo o trabalho de criar novas APIs, de atualizar o sistema todo ano, e aí permitir que o desenvolvedor lance aplicativo sem pagar nada para a Apple seria uma forma de se aproveitar do sistema sem ela ganhar algo em cima disso. Não sei se vai ter retorno nessa altura, me parece já que é uma briga meio perdida pro lado da Apple. Talvez ela até consiga negociar um pouco os termos, mas também o que a gente sempre comenta aqui, né? Ela teve a chance de flexibilizar a questão da App Store, do sideloading, nos termos dela. Ela não fez e agora está sendo obrigada, na canetada, a fazer do jeito que os juizões velhos que não entendem de tecnologia querem. Então, é isso, ela perdeu o timing de fazer do jeito dela. Agora, ciência, né? E eu não sei nem se, por exemplo, essa juíza Gonzales Rogers,
todos os casos que tem a ver com o Vale do Silício caem na mesa dela, porque ela é a juíza da região ali. Então, ela lida, a gente sempre vê processos, eu não vou lembrar nenhum de cabeça agora, mas sempre vê processos que nem tem a ver com a Apple, estão sempre na mão dela, teve uns de Twitter também, da Tesla deve cair lá. Então, não, acho que a Tesla é o Texas, enfim. Ela tá ali sempre envolvida em coisas de tecnologia, e eu não vejo as decisões, por exemplo, desse caso específico, como o que a gente chama na DT dos velhos babões que não entendem de tecnologia e decidem coisas absurdas que não são nem tecnicamente possíveis, tecnicamente assim, da parte técnica mesmo, da tecnologia possível para implementar. Nesse caso, ela está tratando a situação da Apple como de qualquer outra empresa em qualquer outro setor. E aí tem, por exemplo, isso dela ter que disponibilizar o iPhone ao bel prazer das empresas e não ter nenhum tipo de recompensa em cima, e você está certíssimo nisso. Isso só está acontecendo porque ela, por anos, não fez nada de forma proativa. Quando foi obrigada a fazer, fez pela metade arrastando os pés. O resultado não poderia ter sido outro, mas ela conseguiu até 2025 espremer tudo o que deu, né? Então acho que no caso dela por isso que ela está trazendo casos, você vê nesse último recurso dela, que não tem a ver com tecnologia. Tem casos que tem a ver em vários setores do mercado para mostrar que, independente se é tecnologia ou não, isso aí. Eu mudei muito a minha opinião ao longo dos anos sobre o quanto a Apple teria que ser, se ela tinha que ser compensada ou não. Eu achava que, é óbvio que tem esses 30%, ela pode cobrar quanto ela quiser. Hoje estou percebendo que nesse estágio da adoção de telefones no mundo, não funciona mais isso. Mas receber zero certamente não é também a resposta. Aí não fecha essa conta. É quase igual ao lance de as empresas de IA treinarem usando o livro, sem ter que pagar o livro e treinar em cima de conteúdo do site e tirar as visitas futuras do conteúdo, porque a IA já consegue responder o que você está pesquisando e o site fica pedindo a jogada. Então, é muito parecido. Aí sim eu acho que é meio parecido, né? Sempre a escala vence o setor. Uber, iFood, Airbnb, é tudo, né, usando esses vácuos legais, essas zonas cinzas, assim. No caso, esse aqui era menos zona cinza ainda, mas a briga deve seguir. E a gente viu a Y Combinator apoiando a Epic Games, óbvio, porque a Y Combinator é uma empresa das maiores investidoras de startups do mundo. Ela quer favorecer pelo lado das startups que vão poder passar a não ter que pagar 30%, 15%, seja o que for, se tiverem modelos de negócio que teriam a ver com compra interna de aplicativo. Então, zero surpresa estar fazendo isso, né? Mas esse é um caso, não é nem daqueles pequenininhos em um país desconhecido, não. Né? No país, na casa da Apple, um caso grande. E é claro que não é sobre o Fortnite, né? Voltar ao Fortnite não, pode ser qualquer coisa. É isso, se ela perder aqui, acabou, né? Então, ela vai seguir brigando. Exatamente, essa briga vai longe. Vai, muito longe. Agora, teve uma coisa que você publicou que eu achei super legal nessa última semana, uma matéria bem interessante do seu ponto de vista de... O título, eu vou falar só o título e você leva para como você quiser. Eu troquei do Safari para um browser com IA e vi um pouquinho do futuro. Então, eu escrevi essa matéria porque eu passei as últimas semanas brincando com 2 browsers com agentes de IA. O Opera Neon, que tem o Operator, que até comentei sobre o Operator quando eu fui para aquela viagem lá em Lisboa, que a Opera me convidou para ver o Operator em ação, mas agora eu tive a chance de instalar mesmo no meu Mac, brincar um pouquinho. E eu também fui convidado para testar o Comet, que é o navegador de IA da Perplexity. Os dois têm mais ou menos ali a mesma proposta e eu tentei, né, que o meu navegador padrão é o Safari, eu sou acostumado com ele, mas passei aí esses últimos dias brincando com esses outros navegadores. E é muito legal você explorar um jeito diferente de interagir com a internet, porque a gente está muito acostumado, eu pelo menos, né? Abre a internet, já sei qual site eu vou entrar, né? Entra no site, ou usa Google, por exemplo, né? Um buscador padrão. E a ideia desses browsers é ter ali um navegador que navega por você, que entra nas coisas por você, que procura e já te dá o resultado mastigadinho. Então, o da Perplexity, principalmente, você abre ele, parece que você abriu a interface do Perplexity, né? Ele tem ali uma barra de busca que você diz o que você quer, o que você precisa. Se for relacionado a uma pesquisa, ele já te entrega ali um texto com as fontes, mas tudo de uma forma já, de novo, mastigada, como se fosse um artigo mesmo, para você não ter que ficar entrando em cada link. O que, pra gente que escreve conteúdo, é até meio triste, né? Porque apesar de ter a fonte ali citada, a gente sabe que muita gente não vai ficar clicando em cada um daqueles links.
Mas aí já entra em uma outra discussão. Por aí, do ponto de vista do usuário, é ótimo, né? Você pesquisa, já tá tudo ali na sua cara, não precisa ficar entrando em cada link. E tem também a parte deles navegarem por você, que os dois fazem isso, tanto o Comet e o Opera Neon. Se você quer, por exemplo, o exemplo clássico que eu já dei aqui várias vezes, vamos comprar uma passagem de avião. Você pede para o navegador fazer isso para você e ele faz, né? Ou até comprar um iPhone novo, comprar uma capinha de celular, o que quer que seja, fazer uma reserva de hotel. Eu até usei esse exemplo também para fazer os testes. Então, você tem ali um navegador que consegue fazer essas buscas. Esse exemplo do hotel mesmo, eu coloquei ali, eu quero reservar um hotel em São Paulo para o dia tal e na região tal. O Opera Neon já me levou direto para a página de checkout do Booking. Ele entrou no Booking sozinho, ele filtrou por avaliações, que eu falei que eu queria um bom hotel, filtrou por região, coloquei lá, quero nos Jardins. Filtrou a região, escolheu um dos hotéis ali dentro da data que eu pedi, nas melhores avaliações, e já me levou para a página de checkout. Então, é interessante, é uma proposta bem diferente para navegar na internet. Eu não sei se você já chegou a ter essa experiência, mas é bem bacana. E o que eu falo no final é assim, ainda tem aquela cara de beta porque demora, né? Quando eu fiz esses testes, assim, é coisas de, sei lá, você pede para ele comprar uma passagem, fazer uma reserva. Talvez leve até mais tempo do que levaria se você, conhecendo o site, fosse sozinho lá, abrisse, pesquisasse tudo e concluísse a compra. Mas a ideia, claro, é, primeiro, te livrar de uma tarefa para fazer outras. Então, deixa ele comprando aqui a minha passagem enquanto eu vou escrever meu artigo, enquanto eu tô na cozinha, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. E claro que a ideia também é isso ficar cada vez mais ágil no futuro. Então, é realmente isso. Eu sinto como se esse fosse um próximo passo da internet para o qual eventualmente a gente vai caminhar por conta da IA. Hoje eu ainda não trocaria a navegação padrão, por mais que seja legal, eu ainda continuo usando o Safari aqui. Mas está sendo curioso e divertido ter essa experiência diferente de usar a internet. Você já chegou a testar algum desses browsers, Marcos? Ainda não. O que eu testei foi o agente do ChatGPT. Eu estava até mostrando pro meu irmão na semana passada, justamente também o exemplo da compra da passagem. E você falou que é demorado? É bem demorado. Sim, e eu falei, eu dei termos amplos. Falei, dá uma espiada, procura por passagem barata para Nova York lá pro fim do ano, uns 10 dias. Então, lá pro fim do ano, uns 10 dias. Não foi tipo do dia 22 ao dia... Não, foi só para ver mesmo. E todo o processo ele é extremamente lento. Para fazer e chegar na opção final, teria levado uns bons 20, 25 minutos. É o que você falou. Você bota para fazer isso, põe o mouse para carregar de ponta cabeça, vai tomar um café e volta. Ainda vai estar fazendo. É demorado. E é legal, pelo menos no agente do ChatGPT, que você vê o que eles chamam de processo de raciocínio, que não está raciocinando, mas vamos lá, né? E assim, o calendário está em agosto. Preciso clicar na seta da direita para ir para setembro. Agora está em setembro, preciso ir para outubro. E tudo isso é passo a passo, ele vai fazendo a inferência, entendendo a tela. Então, é um processo extremamente lento. Lá no dia que a gente estava fazendo esse exemplo, eu nem deixei concluir. Quando eu fiz um primeiro teste, eu já tinha visto passagem, sei lá, a mais barata estava, sei lá, uns R$4.500. Ele chegou na tela final para mim, tava R$8.000. Falei, bom, então ele não fez o trabalho. Das variáveis foi barata, né? A mais barata, sei lá. Então não chegou lá. Mas foi um teste, uma situação. Né? Acho que para outros casos de uso pode ser que ele se dê melhor. Outras IAs também, né? Você falou, você testou essas duas outras. Entre os dois, entre Opera e o Comet. Teve alguém que se destacou mais por alguma coisa específica, ou meio parecido, tudo meio incipiente? Em geral, a experiência foi parecida, mas eu sinto que a Opera tá um passinho na frente no quesito Olha. de executar essas tarefas mais relacionadas, por exemplo, a compras, a pedidos. Alguns testes que eu fiz com o Comet da Perplexity, eu dizia, quero comprar tal coisa. Muitas vezes ele só me jogava na página do produto. Tipo, daqui pra frente você segue. E o Opera Neon, ele já vai clicando no checkout, ele vai tentando ir até o final mesmo, até que chega no ponto e fala, aqui você tem que pôr seu cartão de crédito, não tem o que eu fazer. Vai, coloca aqui e termina a compra. Então isso eu acho que eles já conseguiram levar um pouquinho adiante, mas a questão de achar resultados, assim, a parte para pesquisa,
Eu achei o da Perplexity mais legal por causa disso, que ele mostra ali o texto com as fontes já no topo, uma coisa bem... como se você estivesse usando mesmo o Perplexity para fazer uma pesquisa qualquer. Meio que integraram tudo numa coisa só. Já o da Opera aparece também um resultado, mas ainda não tem esse ênfase nas fontes, por exemplo. Então, nessa parte de pesquisa eu achei o Comet mais legal, mas para quem quer essa interação com a web, a Opera tá na frente por enquanto. Mas tem o do ChatGPT também que eu ainda não testei, eu até esqueci disso, vou fazer um teste qualquer dia desses para ver como que ele se comporta também nesses cenários. E uma coisa que eu também falei na matéria, que você comentou, né, de que deu ali, fez o teste de comprar passagem, deixou meio amplo, que isso, que eu percebi que quanto mais específico você for no comando, mais chances tem dele dar certo, né? Então, falar, quero uma passagem barata versus, quero uma passagem que eu quero pagar até R$ 4.000 para data tal, para o lugar tal, voando de tal companhia. Aí ele costuma ser mais certeiro e mais rápido porque a IA já sabe mais ou menos aonde procurar versus ficar ali tentando, mudando de página. Então, esse também é um dos caminhos. Quando você já sabe bem o que você quer, só dá o comando e espera. Mas é curioso, eu não sei se realmente isso vai pegar a longo prazo, né, se as pessoas realmente vão adotar esse novo modelo de navegar na internet, mas eu lembro que quando eu conversei com o pessoal da Opera, eles estavam bem confiantes com esse novo jeito de navegar, porque é isso, né? A gente até brincou lá, o pessoal brincou com a gente. Hoje você quer pesquisar alguma coisa no Google, é aquilo, resumir o que você quer em 3, 4 palavras. E com esses browsers de IA, não, você pode falar o que você quer como se estivesse falando com um atendente, com uma outra pessoa, né? Quero a passagem pro dia tal, preciso que ela seja até esse preço. E ele entende todo esse amontoado de coisas que você fala e dá um sentido pra isso. Então, me parece que é o futuro, mas que ainda tá no começo, né? Tá um pouquinho longe ainda de se tornar algo muito mainstream, mas que é bem legal, E tirando a parte de compra, tem alguma atividade que você voltou a fazer normalmente, depois que você usou os navegadores, e que você pensa, isso aqui, se eu tivesse o assistentezinho do lado, seria melhor, seria mais eficiente? Para que situações você acha que dá para integrar mais rápido, assim? Ou que faz falta, o que vai fazer falta, vou dizer, se você não tiver no futuro? Uma coisa bem legal é justamente para fazer pesquisa, para entender de repente algum assunto específico dentro de uma matéria, porque tanto no caso do Opera e do Comet, você consegue estar ali numa página lendo um artigo, sei lá, do 95Mac, e do lado você abre o assistente e fala, me explica tal coisa sobre essa matéria. Ele vai lá, mastiga para você, entrega, de repente faz uma tabela, faz uma planilha, coisa que ChatGPT já faz, mas ali você já está na página, né? Você não tem que copiar, passar para um outro aplicativo, já está ali do ladinho para você fazer esse tipo de interação. Eu mesmo lembro que eu fiz um teste, eu acho que no Opera, se eu não me engano, e eu falei, abra a Macworld e separa para mim um resumo dos principais rumores envolvendo apenas o iPhone 17. Ele foi lá, ele abriu o Macworld, ele filtrou todos os artigos que eram só sobre o iPhone 17 e me entregou ali um resumo. Então, acho que para pesquisa é bem legal usar esse tipo de navegador. Excelente. Para quem estiver testando também, ou tiver passado por testes pontuais, comentem com a gente. Para quem não está testando e tem curiosidade, ou para quem não está testando e fala, gente, vocês estão loucos, você não vai pegar? Manda pra gente, gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero trazer alguns assuntos envolvendo justamente esse encontro entre a Apple e IA que pintaram nos últimos dias. Mas antes disso, a gente vai tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano. Se você, assim como o Felipe, usa IA ou não para viajar, e viaja muito, você depende de Wi-Fi que você não conhece, que você não deveria confiar, porque vai saber como é que está a segurança, vai saber quais dados são coletados, por que são coletados, por onde eles vão, né? E você pode proteger os seus dados roteando a sua conexão pela ExpressVPN, porque aí nem ela sabe que site você está acessando, os servidores que está trafegando, por quanto tempo, a partir de qual aparelho, foi você que veio ontem, que outro aparelho você tem. Tudo isso é construído em cima dessas coletas e você protege a sua conexão. E para streaming é muito bacana porque você ativa a ExpressVPN, roteia pelos Estados Unidos, acessa o HBO Max, você vê o catálogo de lá, que é diferente do catálogo do Brasil, outros streamings também. Contrário também, tá fora do país, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, ExpressVPN, ativa o Brasil e pronto. Então,
para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no computador, roteador de casa, Apple TV, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Valeu, e vamos lá, faz o quê? Umas 2, 3 semanas, a Apple começou a distribuir no aplicativo de suporte dos Estados Unidos um chatbot. Porque aí, se o chatbot não conseguir resolver o problema da pessoa, aí passa a conversa para uma pessoa de verdade, um humano, para os casos avançados irem para os humanos e o chatbot resolver ali uma dúvida ou outra que já está num FAQ que a pessoa não acessou, e isso você desafoga os humanos. Isso tá Eu não vi nenhum dado sobre se isso de fato está reduzindo o tempo de espera, aumentando a taxa ou piorando, vai saber a taxa de resoluções, mas o ponto é que a Apple, depois de ter lançado esse, lançou um segundo chatbot, esse para o aplicativo que os funcionários das lojas têm e usam para tirar uma dúvida rápida. E é engraçado porque um dos prints é assim, né? Chama Asa. Oi, Asa. A Asa fala assim: Oi, eu sou seu assistente de produtos da Apple. Como eu posso te ajudar a vender produtos da Apple? É super direcionado, vem falar de física quântica aqui. Super direcionado, mas para a galera com exemplo de perguntas também, né? Me ajude a entender as vantagens da plataforma da Apple. Me ajuda a comparar o uso do iPhone em relação ao que o potencial cliente, usuário já tem. Então é para dentro também ela adotando, né? Sim, é bem interessante isso. Você comentou também que há algum tempo eles já venham adotando aí esse chatbot de IA no aplicativo de suporte. Eu acho que ainda é exclusivo para Estados Unidos, ou em inglês pelo menos, mas já está rolando esse experimento. E é isso, eu acho que muita gente, falando agora do suporte, né, muita gente deve entrar lá para perguntar como que eu deslogo o meu iCloud. Não precisa falar com o humano para ensinar a deslogar o iCloud, e o chatbot responde a pessoa. Nesse caso do uso interno, bem curioso, me pergunto como que deve ser isso na prática, né, pro vendedor ali talvez lançar uma pergunta que na hora ele não lembra, ele coloca ali, já tem a resposta gerada para ele. E eu fico curioso também com os modelos. Eu acho que deve ser modelo próprio da Apple, né? Para eles estarem lançando. Porque ninguém, pelo menos, falou nada de ser. Eu sei que a Apple, quando a gente fala da carangueja mesmo, que ela está estudando 1000 possibilidades. Mas me parece que esses são modelos da Apple mesmo. E eu até enxergo isso talvez como um jeitinho da Apple ir testando a ideia de um chatbot antes de lançar um chatbot para todo mundo, né? Então, primeiro coloca chatbot no suporte. Agora tem chatbot no aplicativo dos vendedores das Apple Stores. E aos pouquinhos ela vai colocando até ter um chatbot de verdade que ela consiga colocar na carangueja. Então, é curioso, mas ao mesmo tempo, por enquanto, né, são usos que eu mesmo não tive como testar. Esse do suporte não está disponível aqui e esse agora das vendas é algo interno. Mas ela vem dando esses sinais que ela tá disposta a trabalhar em cima de um chatbot, né? Eu fico muito curioso para saber também qual foi o modelo que ela usou, se é mesmo um interno, se ela está usando em cima de um da Mistral, um do Gemini, um da OpenAI, Anthropic, sei lá. Porque isso já virou uma coisa meio trivial, assim, você complementar o conhecimento do chatbot com uma tonelada de documentos que são seus. E esses documentos são indexados basicamente igual o conhecimento normal do chatbot indexado, tudo com vetor, etc., que ele já bate ali, busca rapidinho, ele seleciona só, com base nesse índice vetorial, só os documentos e as partes do documento que tem mais a ver com o assunto que a pessoa quer saber, e aí sobe e carrega isso basicamente para o chatbot junto com a pergunta, e a partir disso ele formula a resposta com base na pergunta, no material adicional, e em tudo o resto que ele sabe, né? Então chama RAG isso, é Retrieval Augmented Generation. Se é bem feito, quase que não importa o modelo, é claro que importa, mas não é tanto assim, porque é toda essa estrutura que tem que ser bem feita. Já tem tipo a NVIDIA, ela oferece isso como um serviço, assim, você contrata, você sobe os seus documentos, ela mastiga o chatbot e te cospe lá para você poder usar. Já tá, o Rambo fez isso, o próprio, a gente tem aqui o nosso Gigahertz no ChatGPT, o que ele fez? Pegou todas as transcrições de todos os episódios e com base na mesma coisa. Que episódio do A Fonte, que aconteceu, isso e tal. E isso é basicamente só RAG porque não precisa ter um conhecimento da internet do mundo, né? Então vai lá, consulta as transcrições e cospe. Foi no episódio tanto. Tá aqui o link, o contexto é esse, foi nesse pedaço. Então
já dá pra fazer isso de um jeito... Tudo bem que o Rambo é o Rambo, nem que fosse uma coisa muito difícil, teria sido um problema pra ele fazer, mas é fato que hoje é uma coisa que já tá meio resolvida. E são pequenos casos de uso, eu acho interessante isso, né? Você não precisa ter o seu ChatGPT inteiro interno para identificar coisas pequenininhas que vai dar, e com base nisso, nas métricas de uso, etc., você até entende o que é melhor você pegar que você entendeu desse caso de uso para um chatbot. Isso vai ajudar a treinar não a carangueja, mas os casos de uso, a experiência de uso. Então, acho bem interessante essa iniciativa, super nichado. Espero que vaze em algum momento qual que é o modelo, porque eu fico muitíssimo curioso, porque se não for um da Apple, pode indicar quem que ela está, né, olhando com mais atenção, fazendo parceria. Se for uma Mistral, vai ser bem interessante ficar de olho. Mas é isso aí. Com certeza. E tem mais notícias, né, Marcos, relacionadas à Apple IA. Ela, no beta da semana passada, confirmou uma coisa que a gente tinha encontrado, eu publiquei lá no 95Mac, que a partir de agora vai dar para usar o Claude ou então o GPT-5 direto lá no Xcode. Como é que ela tinha anunciado na WWDC? Na verdade, do ano passado. Ela tinha anunciado o Xcode Assistant, como é que ia chamar? É, Xcode Assistant mesmo. Isso, E ela nesse ano falou, estamos expandindo a visão disso, e até abandonou o nome, e aí anunciou como é que ia ser. Você podia ou carregar o seu modelo local mesmo na máquina, ou botar lá a credencial de API, e aí usar um modelo externo, ou então nativamente no Xcode usar o que era o GPT-4o. Aí saiu o GPT-5 e ela anunciou essa semana. O beta dessa semana do Xcode tem tanto agora já direto o GPT-5, quanto também nativamente suporte a conta da Anthropic para usar o Claude para ajudar a conversar com ele e você e ele fazerem um código de um jeito, espera-se, mais eficiente. E indica uma aproximação estratégica entre a Apple e a Anthropic. Não acho que ela vai comprar a Anthropic porque está caro demais, mas de trazer opções para o ecossistema dela, o que eu sempre falei que eu achava que era a solução. Ao invés de ter um modelo fazendo tudo, você deixa o costume do freguês aí. Com certeza, e é a primeira vez que ela expande para outra IA. Claro que foi só no Xcode, mas ainda assim, até então, a OpenAI já era meio que a parceira oficial, né? Que está em tudo quanto é coisa relacionada à Apple Intelligence, e agora ela expandiu ali o suporte ao Claude pela primeira vez, só dentro do Xcode, mas pode até indicar que talvez numa futura versão aí do iOS, o Claude venha a funcionar junto com as ferramentas e outras ferramentas de Apple Intelligence. Era esperado suporte ao Gemini também, mas a gente sabe que pelo jeito não rolou ainda por medo ali do todo o processo que está rolando nos Estados Unidos, investigação em cima do acordo entre Google e Apple. Mas eventualmente acontecer mesmo, e também acho que é a melhor solução. E eu já brinquei um pouco com essa integração do GPT no Xcode e ficou muito bem feito, porque uma coisa é você usar, sei lá, abrir o aplicativo do ChatGPT e pedir para ele programar alguma coisa, ou criar, ou corrigir alguma coisa no seu código, e ele só conseguir analisar o que você está dando de contexto para ele. E outra é você ter o GPT dentro do Xcode que consegue ler o seu projeto inteiro. E funciona muito bem. Eu mesmo fiz umas brincadeiras, tipo, quero fazer isso, isso, isso. Ele vai lá e faz, deu um erro aqui. Ele lê o projeto inteiro, identifica o que está errado, dá sugestões, consegue mexer no projeto, então... E, o que a gente também acabou de falar, né, de documentação. A documentação da própria Apple está toda embarcada nessas IAs. Então, elas já sabem o que fazer quando você pede alguma coisa. Quero adotar o Liquid Glass nesse elemento aqui. Ele tem toda a documentação, ele já sabe o que fazer. Funciona muito bem, até um pouco assustador, né? Pensar que hoje dá para você criar ali a base de um aplicativo toda com base na IA. Você vai pedindo ali o que você precisa, como você quer, a cor que você quer, e ele já te entrega ali uma estrutura. Claro que coisas muito complexas ainda não tem jeito, você tem que saber o que você está fazendo. Mas já dá para adiantar a vida de muita gente com essa base ali dos aplicativos. A integração é super bacana. Vamos ver agora. Eu ainda não cheguei a testar com o GPT-5, mas deve estar ainda melhor. Que com o Claude também, né? Vou fazer esse teste depois. Você chegou a brincar, Marcos? O Claude, uma coisa só que eu ia comentar que é o seguinte, né? O Claude, ele por um ano foi o GPT favorito de quem está desenvolvendo com a ajuda de IA, porque ele era bem melhor do que os outros, o próprio ChatGPT, etc. Com o lançamento recente do GPT-5,
Acho que não deu tempo ainda de ver resultados. Tipo, sai o beta, como é que tá a bateria? Calma, deixa eu usar. Uma semana, aí você vê como é que tá a bateria. Não é assim, né? E com isso aí é a mesma coisa, né? Você pode ter uma impressão rapidinha ali. Eu sei que o Victor Tailin, que é um cara desenvolvedor, a gente até entrevistou ele também faz um tempo no IA Sob Controle, ele deixou o Claude pra lá e tá usando só o GPT-5 e tá super avançado nos projetos dele lá, etc. Então, o desempenho dele é bacana. A boa notícia é que o pessoal tá bem servido, seja lá qual dos dois for querer usar, né? Tanto o Claude quanto o GPT-5. O meu contato com isso foi usando o Cursor, que é tipo um Xcode, uma ideia de desenvolvimento, e eu queria tentar ajudar a fazer uma coisa para o trabalho da Lari, e a conclusão é que se você não desenvolve, com a ajuda de IA você também não desenvolve. E a IA faz para você. Você fala, legal, não sei o que é isso. Então não adiantou muita coisa. Mas o que eu tinha notado na época é que era o Cursor usando o Claude, justamente embutido ali, integrado, e era numa etapa de desenvolvimento do Claude que estava com, tipo, um low, medium e high de inteligência, e você podia botar no high por um tempo limitado de teste para você ter uma boa experiência na plataforma e conseguir fazer o que você queria, né? E foi engraçado que eu fiz um projeto, criou bonitinho a página do projeto, legal, tal, com senha, nome de usuário, e eu tirava foto, botava um OCR, extraía do texto do documento, catalogava, tava redondinho, mas ele tinha dificuldade em entender o que eu precisava, era que isso funcionasse com um servidor, não local, armazenando local no cache do navegador, que não adianta nada, precisava de ter múltiplos usuários, um usuário principal ali, que fosse admin de todos os outros. Essa dificuldade a mais, essa complexidade a mais, é o que você falou. Aí, você tem que saber, não dá, né? Ele fez o básico ali. Foi engraçado, que uma hora eu falei, quer saber? Vou começar do zero. Eu deletei a pasta do projeto, falei, vou começar de novo. Eu preciso disso. Ele fez, mas o layout era completamente diferente, porque o layout é como uma resposta do ChatGPT. Ele tirou ali e fez, na hora, né? Então, foi engraçado ver que essa parte mais criativa se mantém a cada vez que ele dá uma resposta, gerando um layout pela primeira vez, é um layout diferente. Que nem pedir pro ChatGPT fazer uma imagem e depois pedir de novo. Vai sair um pouco diferente. Então, teve isso. E um problema que eu notei na época era o seguinte... esse pedaço do código aqui tá com um bug. Ele resolveu o bug do pedaço do código, mas uma coisa meio autocontida só ali. E o código inicialmente foi gerado como uma coisa mais global. Então ele dificilmente levava em conta a parte global para resolver o problema. Então ele consertava um bug e o resto parava de funcionar, porque ele tinha consertado só aquele bug, entendeu? O Rambo, ele tem comentado bastante sobre o uso que ele está fazendo também de programação assistida por IA. A gente falou sobre isso no DT, ele falou algumas vezes também no Olá Mundo. Se vocês não conhecem, o link vai estar aqui na descrição. E a experiência dele foi diferente, mas é isso, ele sabe o que está fazendo, ele sabe como extrair melhor os modelos. Para ele não, né? Corrige o bug ali, mas ainda assim levando em conta o resto do código para não ficar uma coisa descabeçada. Então, eu acho que vai ser assim, vai ser daqui para cima, daqui para frente, daqui para melhor. Então, vai reduzir a barreira de entrada para fazer aplicações simples. A pessoa tem uma necessidade específica e ela tem ali um appzinho que resolve só para ela. Acho que esse vai ser o comum. Que nem hoje a gente faz uma planilha, a gente pega o que? Abre o Excel, abre o Numbers, tem uma necessidade, a gente faz a planilha. É a mesma coisa. Agora a gente vai pedir pro app, pra IA fazer o appzinho de tirar a foto e extrair um texto lá. Hoje tem nativo que faz isso, mas vocês entenderam qual que é o espírito, né? Não vai fazer uma Fortune 500, mas vai resolver uma necessidade específica que as pessoas têm. Isso eu acho bem legal. Total, eu mesmo, uma das brincadeirinhas que eu fiz ainda na época do GPT-4, que tava lá no Xcode, eu falei, olha, eu quero um aplicativo básico de câmera que faça a foto zero process do Halide, que é tirar a foto em RAW sem processamento algum. Ele fez lá uma interfacezinha básica de câmera com um botãozinho que eu aperto, sai uma foto em RAW sem processamento alguma. Um aplicativo que eu fiz de graça, não paguei nada. Então acho que é bem por aí mesmo, né? E pra Apple, é muito legal ter mais pessoas fazendo seus próprios apps, porque é mais gente pagando a taxa de desenvolvedor todo ano pra lançar aplicativo lá, né? Então, ela quer mais é que o pessoal faça aplicativos mesmo, descubra como fazer as coisas. Então, acho bem bacana, e se no momento está assim, a ideia, né, acho que a tendência é melhorar ainda mais conforme os modelos vão ficando mais avançados. Exatamente. E ainda na cola disso, nessa última semana, pintou uma matéria de que a Apple está vendo ainda se ela faz uma oferta para comprar a Perplexity, que foi um assunto que pintou há umas semanas, ou a Mistral, que essa eu falei agora há pouquinho da Mistral, ela é a OpenAI da França, basicamente. Sim, cada país tem um. Tem a Alpha da Alemanha, tem a Mistral na França. No Japão tem chama Sakana AI. Sakana acho que é peixe em alemão. E internamente a Apple está debatendo se faz
compra se oferta, né? Se vão aceitar outra coisa. Ou da Perplexity ou da Mistral. E também tem o lance dela discutir para ver se embeda o Gemini como o conhecimento, né, o cérebro por trás ali da carangueja. Eu tô torcendo muito para ela tentar ou optar, ou mesmo fazer a aquisição da Mistral, que eu acho que tem muito mais a ver com... Eu até escrevi sobre isso, tinha escrito sobre isso há um tempo no Mac Magazine, e escrevi sobre isso recentemente também no 95 Mac. A Mistral, ela oferece mais coisas que tem a ver não só com as necessidades e produtos da Apple, mas também o mindset. A Perplexity ela é meio sacana, né? Não com a sacanear. Do que a Mistral. A Mistral, ela trabalha de um jeito diferente, que eu acho que tem mais a ver com os princípios éticos da Apple. E ela custa, sei lá, um terço, metade do preço. E tem mais produtos para isso. Então faz muito mais sentido ela comprar a Perplexity só porque a Perplexity, só, né? Tem um bom buscador e vai ser o próximo Google. Se a Apple fosse dona do Google, não encaixa, tá vendo? Acho que tem mais a ver uma compra mais estratégica, assim. Foi-se o tempo dela poder comprar 3 devs numa garagem que são geniais e podem resolver o problema dela. Acho que são uns 4 anos, teria sido o caso. Agora já passou, não tem mais isso. Precisa fazer uma compra grande de estrutura, muita gente boa, que acrescente ao catálogo de cérebros que ela já tem lá dentro, né? Então, nem ela sabe ainda o que ela vai fazer. Exatamente, né? Ela sabe, cada semana é isso, né? A Apple tá considerando tal. Agora a Apple deve estar considerando tudo pra arrumar a Apple Intelligence nesse momento, né? Então é quase uma não notícia, né? Tipo, é óbvio que a Apple tá considerando. Mas o que eu mais achei curioso dessa matéria foi que veio lá do The Information, foi uma observação de bastidor, né? Que o pessoal até citou ali o Ed Kill, que a gente comenta que ele tá sumidinho publicamente, mas ali nos backgrounds ele tá ativamente indo atrás dessas parcerias. E a matéria fala que no passado o Ed Kill também já continua defendendo aquisições grandes para a Apple, que no passado ele também já defendeu a aquisição da Netflix, da Tesla, por exemplo, e que quem freou isso foi o Tim Cook, que ficou tipo, não é nosso estilo comprar essas empresas grandes, enquanto o Ed Kill, por ele, a Apple já provavelmente teria comprado uma Perplexity da vida, né? Eu acho engraçado isso, né? De que ele é o comentarista padrão da internet, né? Compra a Netflix, compra a Tesla, compra... Calma. Aí eu fiquei pensando, tudo bem que assim, né? A Apple comprar a Tesla de hoje é inimaginável. Mas quando isso foi... A Apple devia estar ainda no projeto do carro, né? Que começou e parou 30 vezes, cada hora era uma coisa diferente. Netflix teria sido uma boa aquisição, no fim das contas, né? Hoje... A Apple tá bem com o Apple TV Plus, mas a Netflix ainda lidera, nada de braçada, só perde pra Amazon, porque a Amazon é isso, a Amazon Prime, você assina um, você ganha o outro. Sempre falei que é bizarro isso tá no relatório, porque não corresponde à realidade. Então a Netflix é a líder espiritual desse mercado. Isso também assim, né? O contrafactual, a gente sempre consegue pintar ele da forma que for. É que nem quando a Blockbuster teve a chance de comprar a Netflix e não comprou. E a Blockbuster hoje tá falida, nem existe mais, e a Netflix é o que é a Netflix. Mas você fala, tá, mas se a Blockbuster tivesse comprado a Netflix, será que a Netflix ainda existir? Ela teria falido também a Netflix, porque tem um problema aí, que a gente fala, teria comprado a Netflix, que é hoje, mas não é a que é hoje, é que ela era lá atrás, né? Tem o lance do Yahoo, sim, o Yahoo é uma prova disso, né? O Yahoo valeu, não sei quantos bilhões, e também foi vendido a preço de banana. Quando a Marissa Mayer comprou o Tumblr, também comprou por 11, sei lá, uma fortuna, vendeu por peanuts também. Então depende muito da liderança, né? Mas o Ed Kill querendo fazer as compras grandes e o Tim Cook sempre falou, não, cara, segura essa onda, não, calma, respira, né? Eu fico curioso para ver como é que teria sido essa aquisição no passado, e ele também é o proponente de compras grandes na parte de IA e ainda não aconteceu. Totalmente. E falando em IA, finalizando aqui essa parte, o Elon Musk fez uma coisa rara, ele cumpriu uma promessa, que ele falou há umas semanas que ele ia processar a Apple, porque a Apple estava ali mancomunada com a OpenAI e fazia com que fosse impossível o Grok chegar ao topo da App Store, porque se ele não consegue, ninguém consegue, já está aí uma primeira coisa errada, que todo mundo conseguiu, menos ele, e por isso ele está processando, porque essa parceria da Apple, ela faz com que fique impossível as outras IAs concorrerem de forma justa e legal. Justa e legal, não ilegal. Então ele cumpriu essa promessa. Eu não sei o quanto esse processo vai durar. Quem for pegar o caso, talvez seja Ivani Rogers, vai saber, né? Pois é. Não, você não foi em primeiro lugar porque o seu chatbot fala de sacanagem com criança e fala que quer ser o Mecha Hitler. Talvez seja isso, não tem nada a ver
com ele ser seu ou a parceria da Apple com a OpenAI. Afinal, DeepSeek chegou lá em cima, Perplexity chega lá em cima. Não é exatamente isso, né? Toda vez que eu vejo uma notícia que envolve Elon Musk e Apple, eu lembro do Tim Cook respondendo lá, por que vocês ainda estão no Twitter? Something we ask ourselves. Mas tá lá até hoje, né? Aí, será que precisa de um Comprando hash flag e processo tudo. para... exato. Então, será que leva um processo para, talvez, né, pensar de verdade? E é irônico, porque teve aquela confusão no passado ainda, quando o Twitter tava virando X, o Elon Musk tinha comprado, e aí também teve uma confusão. Aí o Tim Cook chamou o Elon Musk lá pra dar uma voltinha no Apple Park, pega na minha mãozinha, vamos dar uma volta, vem passear com a gente. E agora, me pergunto se vai acabar assim de novo, né? O Tim Cook levando o Elon Musk pra passear lá mais uma vez. Mas agora com esse processo, não sei, né? Mas é isso que você falou, a IAda do X, pelo amor de Deus, cada notícia que eu vejo sobre é envolvendo uma atrocidade, alguma resposta bizarra, gerando coisas bizarras, então não tem nem como defender. E aí teve aquele caso também que o Musk falou que a App Store é biased, que né, ela dá preferência para IAs ali que a Apple escolhe, não sei o que lá, e a Apple respondeu né, essa acusação do Musk falando que a App Store é livre de um viés, que tem vários outros aplicativos ali que são destacados, que tem os critérios para que todo mundo tenha espaço na App Store. É uma briga meio boba, que a cara do Musk, né? Não tem nem muito o que falar. Então, né? Lembra quando teve aquela carta querendo pausar a IA por 6 meses? Ele quis... Não, a OpenAI tá errado. Tem que pausar por 6 meses de desenvolvimento global de IAs. Teria resolvido o quê? Então... Enfim, isso aconteceu. Teve esse processo, mais um processo. E tem um lance dos processos... Quando ele chamou... O Tim Cook chamou o Elon Musk lá no Apple Park para fazer ele se sentir importante, foi quando as empresas estavam parando de anunciar no Twitter, porque também antissemitismo, etc. E o Twitter começou a processar as empresas para obrigar elas a voltarem a anunciar, e processou também grupos, vocês estão aqui ilegalmente promovendo um boicote contra a gente aqui, e etc. E teve empresa que voltou a anunciar, tipo, R$60 por mês. Só pra ter um negocinho ali, o cara não vir torrar a paciência. A Apple fez isso. Aí você fala, adiantou o quê? O cara tá indo de novo no seu pescoço porque você não fez o que ele fez, né? Por isso, não negociar com terroristas é uma estratégia meio imutável, né? Porque sempre vai querer uma coisinha a mais. Enfim, isso rolou, os detalhes vão estar aqui na descrição. Agora, a gente vai trazer aqui uns últimos detalhes também do que esperar nesse pré-evento aqui que vai rolar na semana que vem dos iPhones 17, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ na hora de fazer o seu checkout para comprar um monte de acessórios, capinha, película, fone de ouvido, carregador, tem o de indução, tem o veicular, tem o que é o indução magnético, tem o que não é, tem o portátil. Usei agora, fui para São Paulo no fim de semana, usei o 3 em 1, que é ótimo, que você carrega os AirPods, o iPhone e o seu Apple Watch, tudo bonitinho ali, ele fecha, dobra em 2 ali. Super legal, vale a pena dar uma espiadinha, então vai lá em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e você ganha 5% de desconto cumulativo com os vários descontos que sempre rolam no site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, a gente falou agora um pouquinho sobre a bolsa de corpo que não é bolsa para usar o iPhone como bolsa, que aparentemente está em alta na Europa e para homens que assistem programas de futebol. E a gente falou sobre o convite também do evento, que vai rolar agora no dia 9. E uma coisa, Felipe, eu ainda não vi, a gente até falou sobre isso no DT, que eu trouxe isso para lá também, eu quero saber a sua opinião. Nem uma confirmação para um lado, nem uma confirmação para o outro sobre qual vai ser a dinâmica deste evento. Eu tô mais torcendo do que qualquer outra coisa que não seja só mais um play de montanha-russa virtual no Apple Park. Torcendo para ser uma coisa ao vivo. A gente viu o Google naquele evento que foi super divisivo, recente, a gente tá vendo as empresas todas terem voltado à dinâmica de evento ao vivo, e a Apple segue com um vídeo muito bem produzido, que são todos iguais, e que para mim o impacto acaba sendo um pouquinho menor a cada evento. Até publiquei no Night 5 Mac. Gente, vocês estão com saudade de eventos presenciais, ao vivo? E deu até mais dividido do que eu achei que daria. 56%, 57%, tô arredondando, falaram que sentem saudade, e 43% falaram, não, do jeito que tá bom.
Eu achei que ia ser de lavada, que o evento ao vivo fazia falta, mas eu quero saber de você, assim, você acha que tem alguma chance da Apple fazer um evento ao vivo nesse ano? Ou é um videozão mesmo, acostumem-se com isso, esse é o novo normal, e para de choramingar. Eu acho que é o novo normal mesmo, o grande infomercial da Apple, que eu também acho chato. Assim, foi legal nos 3 primeiros eventos. Nossa, que lindo, Uhum. Apple Park, olha que legal, olha que transição bacana. Agora a gente, tipo, lá vem o Apple Park, lá vem a musiquinha, lá vem o Craig Federighi de carro. Volta pro evento ao vivo. Eu sinto saudades da emoção, das palmas, as reações, né? Vinha um device novo, tinha ali aquela reação do público. Agora é tão, tipo, tão morno, né? E pra gente que cobre também, esses eventos gravados são horríveis, porque é tudo muito Uhum. corrido, não tem aquela pausa, tipo, vai entrar o fulano agora. Aí é a hora que a gente toma uma água, respira. Enfim, mas dito isso, eu sinto saudades desses eventos ao vivo. Outras empresas, como você falou, voltaram já para ao vivo, mas eu acho que a Apple não vai voltar. E uma coisa que me fez acreditar que esse evento é gravado é que no site da Apple Brasil, eles sempre quando vai ter evento, as outras Apples, né, as Apples de outros países, colocam assim um banner pequenininho lá embaixo que falava assim, ó, assista no Apple US. E agora, pela primeira vez, o banner tá em destaque na Apple Brasil e tá assim, ó, assista com legendas em português. Acho que só o fato de ter, não que seja impossível ter legenda ao vivo, mas tá com cara de que o evento já foi gravado, legendado em 50 idiomas e tá pronto para ser assistido. É isso, a Apple, ela gosta desse infomercial perfeitinho porque ela evita, sei lá, mostrar o Face ID que bugou na hora, esse tipo de situação, né? Então eu acho difícil eles voltarem pro ao vivo, mas eu sinto falta também. Eu até votei lá na sua enquete, estou entre os que votaram que quer ao vivo, quer evento ao vivo de volta. Pois é. Então tá, você acabou de matar a minha última esperança de que ia ser ao vivo. Porque eu dei uma olhada no texto dos convites, é tudo copia e cola de um ano pro outro, bem padrãozão, né? Os detalhes ali. Então eu fiquei tentando achar alguma confirmação. Que geralmente tem também, né? O Gurman sempre fala, a Apple nessa semana, né, teve gravações ao redor do Apple Park pro evento que vai chegar. A WWDC, ele sempre fala isso, né? Então quando não apareceu nada disso, eu falei, bom, ou é uma notícia tão cretina que já nem importa mais sair, ou não teve a gravação, né? Então aparentemente teve a gravação. Poxa. Eu me pergunto se um dia tem. Aí é também uma especulação minha. Se um dia eles fariam um evento híbrido, talvez, né? Sei lá, com o Tim Cook entra ao vivo no palco, dá o bom dia dele, todo mundo bate a palminha, mas aí pros segmentos vai pra uma coisa gravada. Agora o iPhone novo com a fulana. Aí vai pra parte gravada e volta pro. Não sei se isso já resolveria um pouco pra mudar a dinâmica que a gente tem hoje, né? Foi, assim, É que a pandemia acelerou a conversão pra um playzão, né? Que você dá play e beleza, né? Mas antes, depois, especialmente que Steve Jobs morreu, quando ele fazia os eventos, tudo bem, era só ele no palco, ele dava o blá ali, dominava. E nessa matéria que eu escrevi, eu falei, tem mais jeito de você fazer um evento ao vivo do que depender do formato do Steve Note, que chamavam. E depois que ele morreu, foi bem claro, assim, nos eventos, cada vez mais tinha segmentos cada vez maiores de vídeos. Já era meio assim, o Tim Cook, então, que legal, né, play. Aí dava o play. Aí, gostaram? Então, agora vem aqui o Ed Q pra apresentar não sei o quê. Ed Q, bom dia, gente, olha só que legal, play. Então já era quase isso, né? E me incomodava porque era, né, você voa jornalista do mundo inteiro lá pra sentar a bunda antes era lá no Infinity Loop, pra ver 45 segundos de oi e depois play. Aí acabou essa parte, né? Ao invés de acabar a parte do play, não. Virou só um playzão e acabou a parte do ao vivo mesmo. Certamente é melhor da parte do controle, que você falou de não ter nenhum imprevisto. Dá pra ver que eles estão se divertindo horrores fazendo e gravando, mas se é pra ser um comercial, é pra divertir a gente também, né? É outra coisa que eu falo, eu sei que já esse evento é um é um infomercialzão. Já é pra vender o iPhone, não pra anunciar o iPhone. É outra, sempre foi, mas agora é mais ainda, né? Mas não sei. Testa, tem mentes criativas aí dentro, né? Vamos experimentar com formato além de só, entre aspas, enfim, né? Não vai ser dessa vez aparentemente, mas teve uma coisa que vazou nesse fim de semana que resolveu não, né? Se for verdade, etc., acabam com um mistériozinho que o pessoal tava vendo, que é o seguinte, aparentemente, o logotipo da maçã dos iPhones vai estar um pouquinho mais para baixo, porque isso na parte de dentro também, para câmera grande, vai ter que acomodar o ímã do jeito diferente, para carregar lá por indução, etc.
E o círculo ia ser um círculo cortadinho dos cases, e aparentemente não. Os cases, o transparente especialmente, que é o que dá pra ver, aquele círculo do carregamento do MagSafe, ele vai ser tipo um cartão enfiado ali, se for verdade esse vazamento aí do Majin Buu, né? É clear, mas nem tanto, né? Porque você compra um clear case que metade dele, mais a metade é opaco. Então, vamos ver se isso é verdade mesmo. Me parece que é bem isso que você falou, né? Vai mudar ali o alinhamento da maçã e essa seria uma solução para eles colocarem uma maçã por cima ali, né? Alinhada do jeito novo, com os ímãs novos. Enfim, vai mudar um monte de coisa na questão de acessórios, como a gente já vem vendo em outros vazamentos. Mas se for verdade, eu achei bem esquisito, né? De novo, você compra um case transparente para mostrar a cor do celular e você tá mostrando a cor da câmera, basicamente. Aliás, os cases de iPhone estão vindo com cada vez menos case, né? Porque o bump da câmera vai aumentando, você vai comprando cada vez com um buracão maior. Então, assim, não tem mais case, não tem mais coisa transparente. Achei de buraquinho agora no case também, que vai ter cordinha e tudo mais. Mas o preço com certeza não vai abaixar, né? Então, complicado. É boa tipo a piada do queijo suíço, né? Quanto mais queijo suíço, mais buraco, então quanto mais queijo suíço, menos queijo suíço. O queijo tá ficando igual, né? É verdade. O preço é o mesmo, mas o fabricante é ótimo, né? Que você usa cada vez menos plástico para cobrir o iPhone. Excelente observação. E bom, chegando pertinho aqui do finalzinho do episódio de hoje, nesse último fim de semana, o Ming Chi Kuo reiterou um rumor que tinha pintado na mão do Mark Gurman múltiplas vezes ao longo dos últimos anos, que é sobre o Touch ID ser o método de validação biométrica do iPhone Fold, o iPhone dobrável, que deve ser lançado, deve ser anunciado no ano que vem, isso em substituição ao Face ID, porque exige, assim, você vai ter que bota o Face ID dentro e um fora para validar, porque vai saber como é que tá, se tá aberto, se tá fechado, então você poupa preço de componente, tecnologia, espaço interno, etc, etc, e coloca um Touch ID. O Kuo também falou que não deve ser embaixo da tela, né, o Touch ID embutido ali no display, e sim deve ser uma coisa lateral. A gente até falou semana passada, retrasada, sei lá, sobre ser uma coisa ali de tipo do iPad, né, que o iPad tem o Touch ID, tira um filezinho ali da impressão digital. Então tá aí, é mais um rumor. Quando começa a apontar múltiplas fontes para uma direção só, e dá para começar a levar com um pouco mais de crédito, né? Que é isso que vai acontecer. Ah, com certeza. E a gente vai tendo um panorama do que realmente vai ser. Porque até a gente volta um ano atrás aí nos rumores, ainda estava tudo muito especulativo, né? Ah, a Apple está explorando isso, a Apple está explorando aquilo. Agora, realmente, já temos várias fontes apontando para a mesma direção sobre esse iPhone dobrável, que tudo indica que vai chegar no ano que vem. Várias fontes estão bem certas quanto a isso, antes ainda era uma coisa meio incerta. E acho que era até meio óbvio que seria assim na questão do Touch ID, porque é igual você falou do Face ID, né? Ah, vai ter Face ID. Tem que ter um módulo na tela da frente, que é quando ele está no modo celular, e um módulo na tela de dentro, quando ele está aberto. E a ideia do Fold é ele ser fininho para quando você dobrar ele continuar fininho. Só que daí, como ele é tão fino, não cabe um módulo do Face ID ali dentro. E com o Touch ID, por mais que o módulo seja mais fino, né, colocar por baixo da tela, ainda assim, você ia precisar ter um Touch ID na tela de fora e um Touch ID na tela de dentro. É mais fácil colocar só um Touch ID no botão de liga-desliga, que funciona quando o celular está fechado, aberto, que é assim que a Samsung faz atualmente. A biometria desses foldables é na lateral, então funciona ali. Você bota o dedo quando ele está fechado ou quando está aberto, funciona do mesmo jeito. Economiza recursos, espaço, então acho que é o caminho mesmo, né? É curioso, porque a Apple investiu tanto no Face ID, em divulgação, e no fim das contas, para esse caso, o Touch ID vai acabar voltando pro iPhone. Você imagina que pode começar uma tendência de fazer voltar o Touch ID para dispositivos? A Apple pode, sei lá, começar a abrir mão de Face ID. Eu tentei pegar naturalmente aqui meu iPhone como se fosse um Face ID, por exemplo, no dedão de volume. A pessoa tem destra, tem canhota, tem que ter dois, né, para ficar mais confortável. Mas não, caso especial só por conta da dificuldade de você ter dois Face IDs mesmo no dispositivo. Eu acho que é mais pela limitação técnica mesmo. É isso, né? O Touch ID hoje ele virou hoje é a autenticação barata da Apple, né? Os iPads mesmo. O Pro tem Face ID e os mais baratos têm Touch ID. Então, me parece que agora a estratégia vai ser usar o Touch ID como um substituto técnico, porque ali fica difícil de enfiar um Face ID. Eu não sei se eles
colocariam Touch ID de volta nos iPhones não dobráveis, os iPhones que vão continuar tendo o formato tradicional de iPhone que a gente conhece. Eu mesmo me acostumei bastante com o Face ID, mas se o Touch ID funcionar bem, for cômodo, também não vejo problema algum. Mas hoje, no iPhone pelo menos, eu já sou super acostumado com só pegar o iPhone, arrastar e começar a usar, né? Virou uma coisa que você não pensa muito que tá ali, né? O Touch ID não, né? Fica imaginando o botão do lado mesmo. Você encostaria o botão, aí depois arrastaria o dedo, né? Já cria ali uma camada a mais. Claro que a Apple poderia ter opções para já desbloquear automático ali, mas enfim. Hoje eu acabo, não sei você, mas eu gosto bastante do jeito que funciona com o Face ID. Até me pergunto, né, como que seria a usabilidade, assim, de ter o Touch ID de volta no iPhone. Então acho que eles vão usar só nesse mesmo e nos outros vai continuar sendo Face ID. É o que parece fazer mais sentido mesmo. Era pra mim o Face ID funciona super bem. Eu sentiria falta se ele fosse embora. Agora, pra finalizar o episódio, eu quero saber de você, com base em rumores só, né? Não tem nada. Quem confirma é a Apple, etc, etc. A gente falou que já vazou tudo, né? Qual iPhone você pretende comprar? Eu vou no de sempre, Pro Max. Armazenamento ainda não sei, né? Mas sempre o Pro Max porque eu gosto de mais bateria, eu gosto de tela grande. E esse ano parece que o Pro e Pro Max vão ser iguais em hardware, porque tem anos que a Apple sempre deixa alguma coisa exclusiva pro Pro Max, né? Uma câmera Uhum. melhor, alguma coisa assim. Mas pelo conjunto de tela grande, bateria grande e às vezes uma câmera melhor, eu sempre opto pelo Pro Max mesmo. Agora a cor eu não sei porque, de novo, as cores desse ano, pelo que eu escutei aí das cores que eu vazei e outras fontes também corroboraram, nenhuma cor me atraiu muito. Então acho que eu vou na básica mesmo, um preto, um branco, ou falar na loja, tanto faz, o que tiver estoque aí você me dá. Porque iPhone laranja, não sei se ele vai ser. Vamos ver a hora que a Apple mostrar nos renders, mas pelo que vazou até agora não me atraiu muito. Mas e você, Marcos? Tá pensando em trocar? Então, vai depender de dois fatores, eu já comento quais são, mas eu gosto muito da ideia do iPhone Air. Eu vindo de um 13 Pro Max, eu tô com uma câmera muito boa defasada em comparação com um 16 Pro Max. Então, se a câmera do iPhone Air, a padrão, abri, tirei, pá, já for melhor do que a que eu tenho hoje, que ela era o topo da linha há muitos anos, ainda assim vai ser um upgrade. Se tivesse vindo de um 16 pro 17 Air, poderia ser um problema, mas eu estou vindo de muito lá de trás, então talvez tenha esse ganho. O que pode me fazer optar por não, se eu for comprar, pode ser que eu não compre nenhum, né? Mas o que está me despertando mais interesse é esse. A bateria, para mim não é um problema, eu passo o dia inteiro com ele aqui no carregadorzinho de indução, então não seria um... Pra no dia, né, vou ter que ficar na rua e tal, eu teria que fazer o que parece que a Apple já sabe, vai ter que carregar, não tem jeito, se vira, acha uma tomada, usa aí um carregador, se vira. Então, ok, né? Pra, sei lá, uma vez por mês ter que fazer isso não ia ser um grande problema. Mas promotion é uma coisa que o Rumble me lembrou, né? Que, será que vai Sim. ter? Pode ser que seja 90 Hz. Faz diferença 90 Hz versus como é hoje em dia? Não sei. Aí teria isso só mexendo mesmo. Hands-on, vamos ver qual é. Mas eu tô bem curioso com esse Air nesse ano. Ele é um pouquinho menor, né? O rumor fala que vai ser 6.6 polegadas, não 6.9. Mas aí também, a borda, tudo bem que isso faz diferença física, mas ao longo, desde o 13 até hoje, a Apple reduziu a borda entre o fim do display e o começo da borda mesmo, física do aparelho, né? Aquela faixinha preta, ela foi diminuindo. Se olha no meu hoje em dia, ainda é um pouquinho mais grosso. Então, ganhando isso, mas perdendo em espaço, acho que compensa um pouquinho. Mas o que vai determinar para mim se eu vou estar disposto lá na frente ou não a comprar esse iPhone vai ser o quanto de promotion ele tem, se é que ele vai ter, se não é. É isso, mas eu tô bem tentado com esse Air. Pra quem já tá acostumado com os modelos Pro, Pro Max, com certeza vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Porque vai Uhum. ser só uma câmera, a tela, igual você falou, tem gente falando que ela vai ter ProMotion, mas já tiveram rumores que pode ser 90 Hz e não 120, que é um jeito da Apple continuar diferenciando os modelos mais caros. Então, alguma coisa a pessoa vai ter que abrir mão. Para quem tá vindo de um aparelho mais antigo, realmente, às vezes mesmo perdendo certas coisas, ainda assim vai ser um upgrade. Mas para quem já tá Exato. no 15 Pro, 16 Pro, aí o Air fica parecendo ainda mais um downgrade. A ideia de um telefone fininho, levinho, me parece super tentador, que eu mesmo vi o Edge, né, o Galaxy super fininho da Samsung, se eu não me engano é o nome dele. Ele é Acho que é realmente isso. assim, você pega na mão,
me lembra a sensação de pegar o iPhone 5 na mão, que era um iPhone que parecia que ele nem não tinha nada, era um pedaço de vento, assim, na sua mão, tão leve. E eu sinto falta disso, porque o Pro Max hoje ele é um trambolhão, e a Apple conseguiu diminuir um pouco o peso dele da mudança de aço pro titânio, ele ficou um pouco mais leve. Talvez esse ano que agora vai voltar pro alumínio fique ainda mais leve, mas ainda assim, nesse quesito é um trambolhão. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso, né, o que eu prefiro? Eu prefiro mais leve ou ter um hardware melhor? Para mim, hoje, o hardware é mais importante. Então, pro meu trabalho, que fico fora de casa gravando vídeo por bastante tempo, preciso de mais bateria, preciso de uma câmera boa, aí não tem jeito, eu tenho que abrir mão do que seria a leveza dele para ter essas coisas melhores. É igual o MacBook, né? Tem o MacBook Air e o MacBook Pro. Eu também abri mão da leveza do MacBook Air porque as coisas do MacBook Pro são mais importantes para mim. Mas eu tenho certeza que muita gente vai comprar o Air e vai ficar feliz com ele. Exatamente. Excelente comparação. E é isso. E, PS, resultado da enquete. A gente perguntou para vocês como é que era o uso de vocês. Quem tem o iPhone com botão de controle de câmera. Como é que é? 75% disseram, não uso. E só 25% falaram, eu uso. Então, tá aí. Era o que eu esperava a proporção de saudade de evento ao vivo e versus o gravado. Foi no botão de câmera de iPhone. Obrigado a quem respondeu a enquete. Valeu. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/167 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio do seu player de podcasts. Obrigado a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que mandam follow-up, mandam pergunta e que recomendam o A Fonte, e a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a fazer sentido do que vem lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e de Transferência, apresento pra Alura o IA sob controle e vocês me encontram no 95Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta em algum momento da primeira metade da semana que vem, com sorte, a gente vai ver como é que vai ser, e aí a gente volta. Valeu, gente. É isso, um bom evento pra vocês, abraço e até a próxima.